Ó, os indicadores da UC2, né, que chama realizar locução em diversas mídias, o que são indicadores? Indicadores são as premissas que o Senac pede para que vocês estejam prontos no final da UC. Então, quando terminar as 31 aulas, vocês precisam estar prontos para quais habilidades, né? Então, ó, o aluno que terminou a UC2, ele apresenta, comenta e anima programas radiofônicos, considerando os diferentes gêneros, recursos vocais e formatos, tá? Esse aluno também consegue utilizar diferentes estilos de locução nos vários segmentos, aplica os recursos vocais de acordo com as técnicas de locução, utiliza os expressivos da fala conforme técnicas de interpretação para atuar em rádio, vídeo e web. Beleza? Beleza. Então já deu para entender que vai ser a UC, né, que é a UC-mãe aí da locução, onde vocês vão entender como funciona cada gênero radiofônico. Lá na UC1 a gente conversou um pouco sobre o que eram eles, mas em nenhum momento nós conversamos como se falava nesses gêneros radiofônicos, né? Como se apresentava. Nós só falamos quais que eram os intuitos, as justificativas, como que era mais ou menos o formato, mas em nenhum momento trabalhamos eles. Então a gente vai trabalhar em todos esses gêneros radiofônicos. E aí, quando a gente fala de gêneros radiofônicos, pessoal, diferentes gêneros radiofônicos, cada dia isso vem se atualizando mais, tá? Por quê? Porque, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas o radialista, ele não é aquele cara que trabalha no rádio, tá? O radialista, ele é aquele cara que trabalha dentro de algo, de algum tipo de produção audiovisual com um formato profissional. Por quê? Porque o cara que trabalha na televisão, ele é contratado como radialista também. Não existe uma profissão, tipo, apresentador de televisão. Existe uma profissão que chama radialista apresentador, tá? Então, o cara que faz uma locução de um vídeo institucional do YouTube também é um radialista. Então, foram se formando muitos gêneros novos. Então, a gente, além dos mais comuns, né, que é jornalístico, locução comercial, locução ao vivo, trabalho de entradas relativas, entrevistas. A gente vai ver também podcasts, audiobooks, talvez as novas tendências do audiobook, vai trabalhar talvez a questão da audiodescrição, que também são trabalhos que dá para se explorar os recursos da voz e dá para explorar a questão da locução, tá? E conforme a gente for trabalhando as UCs, eu quero que vocês também, se tiverem curiosidade sobre algo, algum tipo de assunto, vocês podem falar tanto para mim quanto para o Wagner, a gente pode tentar trazer algumas coisas diferentes também. Beleza? Beleza. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que ficou a divisão da nossa reunião de ontem, ficou mais ou menos assim. Vocês vão ver que eu vou, na UC2, pular em alguns assuntos específicos, só que geralmente assuntos curtos. Os meus assuntos, geralmente, eles acabam em 1, 2 aulas, tá? E o Wagner, ele vai pegar alguns assuntos bem longos no começo. Então, por exemplo, vocês vão ter 6 aulas de interpretação seguidas, tá? Então, vocês vão ver que são 6 aulas falando sobre interpretação, textos diferentes. Ele vai ficar trabalhando aquilo que ele fez com vocês na UC1, de como que fala cada tipo de texto, tudo mais. Enquanto eu vou entrar com toda a parte de recurso de voz, né? Leitura, dicção, e depois, mais para frente, a gente vai dividir a parte de alguns gêneros mais curtos, tá? Mas os mais longos também vai ser o Wagner que vai trabalhar.
Então, hoje a gente vai começar um pouquinho, né, da nossa aula. Só me confirmam se vocês estão vendo meu slide ainda. Sim. Beleza. Mas eu vou ter que tirar, porque eu vou ter que compartilhar o áudio. Peraí. Me fala se voltou aí. Sim. Beleza. Então, o primeiro assunto da UC2, né, é a questão da fisiologia da voz. Os alunos que fizeram práticas de locução comigo vão ver que é uma aula um pouco mais avançada da segunda aula da práticas de locução, tá? Então ela segue uma base um pouco parecida, mas vai trazer mais informação e algumas outras habilidades, tá? Então eu começo, né, perguntando para vocês, que já é uma discussão que a gente veio na UC1, eu vi vocês conversando com o Wagner sobre isso, o Wagner depois ele falou sobre a questão de se vocês sabiam o porquê que a voz de vocês, quando é gravada, por exemplo, no celular, e daí vocês vão ouvir, é diferente do que a voz que vocês se ouvem falando, né? Por que que isso acontece e tudo mais, né? Eu pergunto para vocês, né? Vocês conhecem a sua voz? Vocês sabem como utilizá-la? O que vocês acham que esse recurso chamado voz é só abrir a boca e falar? Não. Alguém tem mais algo a acrescentar? Não, também não. Acho que não. Pois é, pessoal. Por que que é muito legal, primeiro a gente conhecer como essa voz funciona e, e entender, né, como que ela se produz, porque é o seguinte, do locutor, o instrumento principal de trabalho de vocês é a voz, né, da locução. Então, quando a gente tem um instrumento que é um instrumento principal nosso de trabalho, a gente vai precisar aprender a utilizar de forma correta, não só para ter um melhor desempenho, tá? A gente vai ter que aprender a utilizá-la de forma correta também, porque, por exemplo, se você acabar fazendo alguma coisa que prejudique a sua voz e você ficar sem voz, você está sem ter como trabalhar, tá? Outra coisa, se você forçar muito essa voz, vai ser um trabalho desgastante para você, que vai te causar um desconforto. Então, você vai ter que saber utilizá-la de uma forma em que você consiga utilizar essa ferramenta, né, que é a sua voz, de uma forma correta e que te traga, de alguma forma, um conforto em utilizá-la, tá? Para que você também não chegue a uma situação de risco para ela. E aí, eu trago uma ideia que a gente conversa bastante, que a gente conversou a gente faz até uma atividade no Práticas de Locução sobre isso, e eu estava falando para o Marcos agora, e ele contou uma coisa bem engraçada, que ele conheceu o Diego pessoalmente. Né, Diegão? Diego tá aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão vivos? Ouvindo, sim. O Diego abriu o microfone aqui, mas acho que não está saindo a voz dele. Tá quase, Diegão, tá quase saindo. Vamos lá. Marcão, você tá me ouvindo? Eu tô. Então, conta pra gente a sua história aí de que você conheceu o Diego. Cheguei numa loja aqui um tio do Diego. Eu ia comprar fui ver uma cama para comprar. Aí o tio dele falou assim: Ô, Marco, vê a cama aqui e tal, não sei o que tem. Aí eu tava olhando lá. Ele chegou assim e falou assim: Ô, você não é o Marco que faz locução lá no Senac, lá? Eu falei assim: sou eu, sim. Eu sou o Diego, eu faço junto com você lá. Eu falei assim: conheço você pela voz e chamou de Marco, aí eu conheci mais pela voz. Falei: olha que maravilha, né? O cara é bem detalhista
Aí eu Então, achei interessante. e aí o Marcos estava me contando, e eu lembrei, né, que o curioso é que, assim, a nossa memória, geralmente, ela é muito mais visual, do que qualquer outro sentido nosso. Então, por exemplo, se eu perguntar pro Léo agora, ô Léo, como que era a moça que te atendeu aqui no BTO, na hamburgueria, quando você veio aqui? Ou o Léo vai dar alguma característica física, ou vai dar alguma característica, por exemplo, assim, nossa, ela era super simpática, sorridente, não sei o quê, Exato. cabelo preto. Seria algo assim, né? Então, geralmente, Na as pessoas escuta, vão. Oi? na escuta. Oh, agora foi, hein, Diego? Pelo amor de Deus, hein? Vou ter que arrumar um microfone aqui. Mas foi bem isso que o Marcão falou mesmo. Aí eu conheci ele pela voz mesmo. E aí fui juntando ali, o Marcos, eu falei, eu acho que é. Aí eu chamei pra conversar. Tá certo. Então, ó, é normal que quando a gente começa a trabalhar com rádio ou começa a fazer o curso e que a gente começa a ouvir mais rádio no carro ou ouvir mais rádio em casa, né? Porque tanto eu quanto o Wagner, a gente fala muito assim, você quer ser bom, cara? Você quer ser bom no rádio? Ouve muito rádio. O Wagner falou isso para mim quando eu terminei o curso de rádio e TV. Eu tinha terminado o técnico de rádio e TV, ele falou para mim assim, cara, você quer entender de rádio? Ouve rádio. Só isso. Você não precisa fazer mais nada. Só ouve rádio. O resto você já fez no curso. Agora ouve muito rádio o tempo todo. Então a gente começa a criar algumas características para a voz das pessoas. A gente começa a identificar isso de uma forma um pouco mais com um pouco mais de facilidade, né? Quando o Gabriel Surian entrou na Rádio Morada, eu fiquei muito curioso, assim, a primeira vez que eu ouvi ele, eu fiquei muito curioso. Ele estava fazendo um programa com o Marcelo Siqueira, eu acho, algo desse tipo. Não sei qual foi o primeiro programa que eu ouvi dele. Mas eu fiquei muito curioso, falei assim, nossa, é uma voz diferente, eu não conheço essa voz na cultura, essa voz na Morada. Só que eu achava que era uma voz forçada. Eu achava que ele estava sempre meio que interpretando um personagem meio tirando sarro de tudo, sabe? Tava sempre com um sorriso meio embargado, uma voz meio debochada. Para mim era sempre deboche o tempo todo. E a primeira impressão que eu fiquei foi um negócio meio tipo, nossa, não gostei, né? Não gostei do estilo de locução desse cara, não gostei da locução desse cara, não gostei da voz dele em si, né? Mas depois eu comecei a perceber que era natural, era uma característica dele, que exatamente ele veio da comédia, né? Então ele tá sempre mesmo nesse alto astral, ele tá sempre mesmo desse jeito. Então acaba alterando a, a fisionomia da voz dele. E às vezes, para quem não conhece, como eu, falei, nossa, tá meio forçado, tá o tempo todo assim, né? E aí depois, quando você acostuma com o tempo, você acaba criando algumas características. Então, por exemplo, o cara faz o programa de rádio lá, o Marcelo Siqueira faz os 120 minutos, a Daiane Luciano faz o acho que Papo Zap lá e tudo mais. Se você ouvir uma propaganda, vamos supor, a propaganda do Açaizeiro na rádio, eu hoje, se for um dos locutores que estão lá, eu já consigo identificar quem é que está fazendo, né? Do Wagner, por exemplo. Tem como confundir quando vocês ouvem uma propaganda com a voz do Wagner? Impossível. É impossível, né? E agora eu tô começando a identificar até propagandas, por exemplo, com a voz do Gabriel Surian. Então, essa ideia, né, de quando a gente começa a reparar em algumas características da voz, cada pessoa tem uma característica que é meio inconfundível, né? No começo, quando vocês falavam, eu precisava abrir aqui e ver qual era a bolinha que estava piscando, eu precisava sair do PowerPoint. Hoje, quando vocês falam, eu já sei quem é. Maioria das vezes. Confundo um pouco quando o André e quando o Diego fala, porque são vozes que eu ouvi pouco e são vozes que para mim ainda é parecidas, né? Às vezes o Caio também, por mais que eu conheça muito o Caio, mas quando o Caio está com o telefone baixo, o microfone baixo, eu confundo um pouco com a voz do André, né? Mas de resto, eu acho que eu identifico todo mundo pela voz sem olhar, tá?
E tem pessoas que eu não faço ideia nem como são a fisionomia dessas pessoas. Por quê? Porque a gente se conheceu de uma outra forma. A gente se conheceu num período remoto, onde o que a gente precisava conhecer, o que a gente conseguia conhecer um do outro agora nesse momento é a voz, tá? Ô, Bruno, Pode falar. posso dar uma ideia? Pode. Eu acho que seria legal a gente guardar esse seu comentário, então, e essa aula para o dia em que a gente se encontrar pessoalmente. Sim, eu acho legal. Inclusive levantar esse questionamento, né? Óbvio que tomando certos cuidados, mas assim, porque eu acho que vai ser uma experiência muito bacana, né? Todo mundo aqui, a grande maioria aqui se conhece pela voz, mas não pessoalmente. E a hora que se vê pessoalmente, qual que vai ser a impressão? Isso daí eu acho muito bacana, cara. Você falou da questão da voz que incomoda, parece forçada. Quer ver um cara que eu tinha essa impressão até o dia que eu o conheci pessoalmente? O Osney Montanari. Ele fazia... eu não sei se ainda faz, cara, mas ele fazia a parte de cerimonial de eventos do Náutico, né? Todos os eventos do Náutico. E eu vi ele no Náutico e falava, meu, que cara chato, que voz chata, velho. Aí comecei a ver ele na TV. Até o dia que eu vi ele num restaurante e eu vi que é o jeito dele. Assim, não é forçado como parecia. É o jeito que ele fala mesmo e, enfim. Mas eu tinha essa impressão. Tem um cara que faz propaganda, até se alguém souber quem é, depois me fala o nome dessa pessoa, por favor. Ele faz a propaganda do Palomax e a propaganda do Movicon. Vocês já ouviram essa voz na... Já ouvi esqueci o nome dele. É um vozeirão meio na zoeira. Parece, mas tipo, parece muito personagem, muito personagem. E eu queria saber se era o estilo dele de locução para propaganda ou se era a voz desse cara mesmo. Eu queria ver mais trabalho dele. Eu esqueci o nome dele, eu vou tentar ver com o Wagner, se o Wagner sabe quem que é. O Marcelo Siqueira, não sei se você chegou a ver, ele gravou uma vinheta da Movicon há alguns meses. Cara, ficou muito parecido. Inclusive, eu falei isso pra ele. Ele falou, louco. Ele até falou o nome do cara. Aí ele falou, meu, queria eu estar no patamar que esse cara tá. E ficou muito parecido mesmo. Até o jeito de brincar com a voz. O cara, ele faz... Só se o Marcelo Siqueira tentou imitar, porque o cara, tipo, faz Movicon, sabe? Tipo, é uma voz, assim, tipo, muito diferente a interpretação do cara. Mas é dele, né? É um negócio que é marca do cara. Se ele fizer... Tanto que ele faz Palomax, ele faz Movicon, eu sei que é o mesmo cara. Eu não sei nem quem é, mas eu sei que é o mesmo cara. Eu sei que é a mesma voz, tenho certeza. E quando a gente assiste filme, por exemplo, não sei se vocês já se pegaram com essa pulga atrás da orelha. A gente está assistindo um filme dublado e de repente aparece um personagem que tem uma voz e você voz diferente. Meu Deus, de quem é essa voz? De quem é essa voz? O cara já dublou outro filme, né? Exatamente, esse cara já dublou outro filme, geralmente é um filme muito conhecido, muito marcante, por exemplo. Tem bastante. Eu tava assistindo uma série e um personagem comum da série, tipo um policial da série, ele tem a voz do Tony Stark, do Vingadores. E tipo, o cara que vai e faz a dublagem do Tony Stark do Vingadores, ele vai ser pra sempre o Tony Stark do Vingadores. Porque N filmes, tem muitos filmes, tem 3 Homens de Ferro, mas não sei quantos Vingadores, o cara fazendo o mesmo personagem. Você acaba se identificando com essa voz. Né? Bruno. Pode falar. Eu me recordei aqui do nome do locutor que faz a propaganda para o Palomax, o Odair Cardoso. Inclusive, ele no Facebook dele tem as gravações que ele faz. Faz bastante filme também, chamada de filme. No Face dele tem tudo. A forma que ele grava. Isso, a forma que ele grava. Aí ele vai lá, parece que vai na zoeira mesmo. Encontrei, muito legal. Já adicionei, acabei de adicioná-lo. O Wagner tem ele. Legal, vou ouvir mais sobre ele, viu? Mas aí, pessoal, é legal que o Léo falou essa ideia. Eu até ia falar para vocês descreverem alguma característica de alguma voz de algum colega, mas eu vou deixar então para a gente pensar um pouco nisso no nosso retorno. Tá? Bruno. Pode falar, Bruno.
que é mais a voz daquela, assim, a gente sabe quem ela é, tudo, mas que é mais uma voz que você pode ouvir onde for, que você vai saber quem é aquela da Top Term. Nossa, Nossa, exato, né? Você pode Mas aí, ouvir mas, do mas escuro, que aí, você sabe que é ela. pode. Não é num âmbito tão profissional, né? Mas, Ela virou mas até é um meme verdade. já, né? É uma característica meio puxada para o pejorativo. Mas tá verdade, é inconfundível. Né? Por exemplo, eu não consigo mais assistir Globo Repórter depois que saiu o Chapelin. Não é a mesma coisa. E aí, pessoal, a gente pode dividir a ideia para entender como que essa voz se produz, né? Como que todo instrumento existe uma mecânica para acontecer o som, por exemplo. Se você não bater a baqueta da bateria no prato, não faz barulho, correto? sim. Correto. Se você não bater a mão nas cordas de um violão, não toca, né? Não faz o som do violão. E a nossa voz é a mesma coisa. Ela funciona como se fosse um instrumento musical, né? Ela necessita de uma mecânica onde algumas coisas muito importantes precisam funcionar para que o fenômeno da voz aconteça, para que saia esse som, né, em formato que na verdade voz é ar, né, com fonação e ressonância, né? Então, para isso, a gente pode dizer que os três times que jogam aí nessa fisiologia, né, no funcionamento, nessa mecânica do instrumento, é o sistema respiratório, o sistema fonatório e, por último, o sistema de ressonância, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre eles, porque é curioso a gente entender essa mecânica, porque dentro dessa mecânica, nós precisamos entender como é que a gente faz a locução para fazer da forma correta, entendeu? Então, tipo, mas por que eu preciso entender o sistema respiratório? Vocês sabiam que uma das coisas mais importantes para a locução é a gente respirar de forma correta? Sim. Então, a gente precisa entender como é que funciona a respiração, né? Qual é o tipo de respiração, como respira, quais são os problemas que eu posso causar na minha respiração, né? Quais são os problemas que eu posso causar na minha locução com a minha respiração, né? O sistema fonatório é quando a gente transforma o ar em som, né? Então, só respirar não funciona, porque ninguém vai pegar um microfone e vai ficar baforando o ar no microfone. A gente vai ter que criar sons, né? E para criar sons, a gente vai precisar saber como funciona o sistema fonatório. Por quê? Porque dá para mim mudar a entonação de voz? Eu Dá consigo sim, falar, eu consigo falar em tons diferentes? Sim. consegue. Consigo fazer um falsete, por exemplo, né? E isso tem tudo a ver com o nosso sistema fonatório. E tem a questão da a questão do sistema de ressonância, né, que são mais conhecidos como as caixas de ressonância, né? O sistema de ressonância acontece que é o seguinte: só existe um sistema de ressonância correto para se trabalhar com locução. Por quê? Eu estou conversando aqui com vocês agora e eu estou nem um pouco preocupado por onde o som está saindo do meu corpo, por exemplo. Quais são as cavidades que estão vibrando para sair o meu som nesse momento? Mas se eu estivesse falando em um microfone direcional, isso seria extremamente importante. Então, por exemplo, se tivesse um microfone aqui na minha frente, aqueles microfones de estúdio de rádio mesmo, um microfone de canto, um microfone que o Léo aí usa para fazer a cerimônia. Se eu tiver com uma voz muito nasal, esse microfone vai conseguir pegar volume? Não. A não ser que eu direcione o microfone no meu nariz. Assim como se eu tiver com uma voz muito embargada, eu tiver com alguma emoção que de alguma forma estiver atrapalhando a saída de ar da minha boca e eu tiver com uma voz mais presa na laringe, eu também não vou conseguir falar no microfone. Porque quando eu embargo a voz, eu tenho aquele nó na garganta, aquele choro engasgado, sabe?
eu mudo a minha frequência vocal. Eu vou precisar, talvez, de mais volume do equipamento, porque eu não vou conseguir chegar em volumes muito longos. E aí, de novo, eu pergunto para o Léo, na questão de formatura, Léo, quando a pessoa vai lá fazer discurso, a dedicatória para Aham. os pais, a dedicatória para os professores e tudo mais, acontece muito das pessoas chorarem, né? Sim, sim. Antes dessa pessoa chorar, a voz dela para. Quando ela está quase chorando, a voz dela não trava. Bravo. Exatamente porque quando a gente está quase chorando, a nossa emoção joga toda a nossa saída de ar, todo o nosso sistema de ressonância para a laringe, porque é uma reação do nosso corpo, uma resposta do nosso corpo. Então aí esse ar não sai. Se o ar não sai em forma de som, o microfone não vai captar o que ela está falando. E aí geralmente a solução é o quê? Solta o choro e a voz de uma vez, né? Não fica segurando. Sim. Porque senão não fala. Então vamos lá, vamos pensar na nossa voz como um instrumento musical mesmo, tá? Então no caso, o sistema respiratório, se a gente for pensar no caso de um violão, o sistema respiratório a gente pode dizer que é a mão que bate nas cordas do violão para emitir o som, tá? Então, por exemplo, se só tem um violão e não tem uma mão que bate nas cordas, não sai o som, correto? Correto. Então, a nossa voz precisa que a respiração toque as cordas, tá? Deixa eu ver se vai funcionar. Vocês estão ouvindo? Sim. Hoje está Pintando Saúde e nós vamos falar sobre a função e estrutura do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório também é um sistema vital para o funcionamento do nosso corpo, igual ao sistema cardiovascular. E sua principal função é a respiração. E essa respiração ocorre através da entrada de O2, o oxigênio, e a saída do gás carbônico, o CO2, através do ar. E para que essa função ocorra, a respiração, é necessário que algumas estruturas estejam presentes, para que o ar possa entrar, o ar possa sair, para que o corpo possa receber o oxigênio e possa liberar o gás carbônico. E dentre essas estruturas, nós vamos ter o nariz. E no estudo do nariz, nós vamos dividir ele em 3 partes. O nariz externo, a cavidade nasal, que é dividida em direita e esquerda, e os seios paranasais. Nós temos também como estrutura a faringe, que ela é dividida em 3 partes, que é a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Temos também a laringe e a traqueia. Depois da traqueia, ela vai se dividir nos brônquios. E aí nós vamos ter brônquios principais, brônquios lobares e uma série de ramificações de brônquios. E como próximas estruturas, os mais conhecidos, os pulmões e as pleuras, que são o tecido que reveste os pulmões. Além disso, não podemos esquecer de algumas estruturas que estão presentes no interior dos nossos pulmões, que são os bronquíolos e os alvéolos. Gostou do vídeo? Então clica no gostei, se inscreve no canal e deixa o seu Então aqui é comentário. mais para a gente entender mais ou menos a estrutura do sistema respiratório, né? Então, resumidamente, o sistema respiratório ele é composto pelo nariz, que é onde a gente corretamente vai precisar receber o ar. Então, eu sou aquele famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque eu passo quase a maioria do tempo respirando pela boca, com o nariz entupido, usando o neossoro. Então, forma correta de respirarmos, utilizarmos as nossas caixas de ressonância correta para locução, é a gente ter todos os nossos sistemas respiratórios desobstruídos. Então, por exemplo, eu não posso estar com o nariz entupido para fazer uma locução, tá? Ele precisa receber o ar de forma correta. Aí tem as fossas nasais, que é quem prepara o ar para os pulmões, a faringe, que é responsável pela passagem do ar e ajudar a engolir os alimentos. A laringe, que é uma parte flexível do nosso corpo, né, que é a grande função da laringe, eles dizem que é a fonação, mas não é da laringe a função no caso, mas é onde estão as nossas pregas vocais. As traqueias, né, que é o tubo de anel que liga o ar até os brônquios, e os pulmões, que são os órgãos responsáveis por puxar e empurrar o ar que entra dentro do nosso corpo. Quando a gente começar a aprender sobre respiração
ter uma aula mesmo de respiração, vocês vão falar assim, nossa, professor, mas você está falando para mim respirar com as costas, empurrar o ar para o diafragma. Como que eu vou fazer isso se o ar chega no pulmão e não no resto do corpo, né? Então, na verdade, quando a gente fala de uma respiração costal, né, uma respiração mais correta para o trabalho de uma locução, quando a gente encher o nosso pulmão de ar, a gente tem que sentir ele dilatando as nossas costelas e a gente empurrar ele para a parte inferior do pulmão, que é o chamado respiração completa. É quando o ar ele chega até o final lá embaixo do pulmão, então por isso que a gente fala respiração do diafragma, que para fazer essa respiração precisa também contrair um pouco o diafragma e aí depois soltar. Então a gente precisa utilizar toda a capacidade de ar que cabe dentro desses pulmões, tá? Pode pular. E aí a gente vai para o sistema fonatório, né? Se, no caso, o sistema respiratório é a mão que toca as cordas do violão, o sistema fonatório nada mais é do que as cordas do violão, tá? Tanto que por muitas vezes, de forma errada, né, nós chamávamos as nossas pregas vocais de cordas vocais, tá? Quem aí sabia que não são cordas vocais, que são pregas vocais? Eu sabia. Tem alguém que ainda chamava de cordas vocais? Eu achava que era cordas. Eu Na também. verdade. Então, a gente, por muitos anos, chamava de cordas vocais exatamente porque nessa relação com o instrumento musical, a gente pensa que é algo que toca, né? Que faz um som de cordas mesmo, né? Porque tem tons, tem timbres. Mas, na verdade, o nome correto são pregas vocais. Por que que são pregas vocais? Porque elas são fibras elásticas que não são em formatos de cordas. Elas são em formatos de duas... Como que eu posso dizer? Elas são duas... Parece duas navalhas, assim. Que elas vibram pra caramba com a entrada e saída do ar quando a gente faz esse fenômeno esse fenômeno vocal, quando a gente tenta emitir algum tipo de som, tá? Acho que eu tenho... Quando a gente está respirando, ó, as pregas vocais, elas abrem, né? Mas quando a gente vai soltar a voz, elas fecham, né? Então elas fecham para que o ar tenha que sair. Tá vendo essa pelinha branca aqui do meio? Vocês conseguem enxergar? Sim. Sim. Elas são elas esticam, elas são bem elásticas. Então, quando o ar sai em forma de voz, elas vibram e deixam o ar sair. Elas não prendem elas não prendem a saída de ar. Pode falar, Danusa. Ela é pra emitir o som, no caso, né? Exato. E ela permite a saída do ar. Ela só não permite que o ar saia só como respiração. Ele tem que sair emitindo algum tipo de som, né? Por exemplo, como aqui, ó. Isso aqui é um exame, pessoal, que é o exame que é feito para ver a saúde das cordas vocais. É um negócio até meio feio de ver, mas para vocês entenderem como é que sai o som. Entendeu? Quando ele vai respirar, ó. Ó, foi respirar, abriu tudo. Foi emitir som, fechou, tá vendo? Tá bom, é muito feio ver esse vídeo, gente. Tá ótimo. É por Deus mesmo, né? Oi? É por Deus mesmo. Meu Deus do céu, como que uma pode de uma forma assim tão perfeita, né? Pois é. E essas fibras que emitem o som, a gente tem que pensar da seguinte forma, pessoal. Se nós vamos pensar num instrumento. A gente está falando de um instrumento acústico, não tem problema, que é o violão. Para que serve aquela bola no meio do violão, que por dentro é oco? Então tem aquele buraco onde você geralmente bate a mão nas cordas. Ele tem um buraco ali
e o violão, a parte de dentro dele é toda oca. Para que serve aquilo? Tá, né? Oi? Pra captar o som, né? Para amplificar o som, né? Aí, Eu acho, tem alguém da sala que falou que toca guitarra, toca essas coisas. Quem que é? É o Diego? Eu tenho guitarra, mas só fico na tentativa mesmo. Não sai muita coisa, não. Entendi. E você já tocou sem caixa de som? Já, positivo, não sai nada. Guitarra não sai nada sem a caixa amplificadora. Não sai som, né? Porque não tem amplificador. E vocês acham que a nossa voz seria diferente? Né? Então, nós temos a respiração, o ar, né? O ar, ele é o responsável por tocar as pregas vocais e emitir o som. Só que se não tiver um espaço para que isso crie volume, ganhe espaço, a nossa voz não teria som, não teria volume, seria uma voz completamente baixa, né? Seria, às vezes, talvez nem sairia o som corretamente da nossa voz. E aí, então, a gente pode pensar que as caixas de ressonância, então, são os amplificadores, são as caixas de som do nosso corpo. E aí, eu pergunto para vocês, e a gente tira agora aquela nossa questão que eu vi que o Wagner falou um pouquinho por cima, né? Por que quando a gente grava a voz, ela é diferente da voz que você ouve no dia a dia? Eu vou explicar de forma clínica isso para vocês, mas por que vocês acham que isso acontece? Porque a sua voz sai para frente, o ar, e você não consegue... O ouvido não consegue sincronizar, sei lá, a voz no mesmo momento. Posso falar? Pode falar, Rick. Porque a voz que a gente conhece por dentro, né? Pela nossa caixa de ressonância. E a voz que sai são as outras pessoas que ouvem, porque elas não estão dentro da gente, né? Exatamente, faz bastante sentido. É bem próximo disso que vocês dois falaram. Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente fala, todo o nosso corpo vibra, tá? A vibração do nosso corpo, né, quando a gente está falando, é a chamada ressonância. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Quando a gente for ver quais são as caixas inferiores e superiores, todas as nossas cavidades da face, então, nossas narinas, a nossa boca, né, até o ar que às vezes sai pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos, né, que também são cavidades, por mais que conectados em outros caminhos, né, também são cavidades internas, né? Então, quando a gente vibra tudo isso, o nosso crânio também vibra, as nossas caixas de ressonância também, da face, do crânio também vibram. E tudo isso está muito próximo do nosso tímpano. Então, o que acontece? A gente acaba ouvindo uma voz interna nossa. Só que a gente também ouve a nossa voz externa ao mesmo tempo. Então, a voz que a gente ouve, ela é uma mistura da nossa voz completamente interna com a nossa voz externa. Só que desde que a gente nasceu, a gente é acostumado a ouvir a nossa voz dessas duas formas. Então, é diferente do que, por exemplo, um cara que é músico e ele quer conseguir separar a guitarra 1 da guitarra 2, que está tocando o mesmo acorde, ele quer conseguir separar isso no ouvido dele. Se ele treinar, ele consegue separar. Mas por que ele consegue separar? Porque não é um som que o nosso cérebro aprendeu que é assim que funciona. Agora, a nossa voz, desde que a gente nasceu, a gente ouve ela tanto pelas nossas cavidades internas, quanto pela nossa cavidade, pelo som que é saído pelo ar, né? Então, acaba misturando isso na nossa cabeça. Então, o nosso tímpano acaba absorvendo o quê? Uma voz misturada, é uma voz mix. É uma mixagem entre a voz que está saindo para as outras pessoas ouvirem e a voz da vibração interna do nosso corpo.
Só que as outras pessoas não ouvem essa vibração interna do nosso corpo porque o tímpano delas não está dentro do nosso crânio, né? Então, a nossa voz real é a voz que as outras pessoas ouvem. Então, quando você fala assim, nossa, mas ficou horrível a minha voz quando eu gravo o áudio. Péssima notícia para você, meu amigo. Essa é a sua voz. Tá? Essa é a sua voz que você vai trabalhar no rádio, que você vai fazer locução comercial, que você vai fazer locução para TV. Essa é a voz que você utiliza. Tá? Deu para entender? Sim. Deu sim. Sim. Então, quando a gente vai emitir um som, existem 3 tipos de caixas de ressonância que comum a gente utilizar, tá? São as cavidades da laringe, que é a cavidade, é uma voz mais embargada, né? Como eu tinha dito, ou quando a gente vai fazer algumas tentativas de imitação, pode perceber, eu vou ligar minha câmera aqui para vocês me verem agora rapidinho. Nem penteei o cabelo lá que saí do banho, gente. Meu Deus. Vocês estão me vendo? Nossa, precisa ajeitar mais o cabelo, tá muito... Nossa, e o armário, ó o guarda-roupa aqui atrás aberto. Meu gato tava lá dentro. Então, quando a gente vai fazer alguma imitação, percebe que aqui, ó, bem aqui embaixo, aqui perto do nosso tórax... então Tô te vendo, não. Não, vou... Também não tô te vendo. Ó, vou descompartilhar a tela. Eu acho que eu vou ficar maior aí para vocês. Estão me vendo agora? Sim, agora sim. Então, quando a gente vai tentar fazer alguma imitação ou mudar alguma voz, então, por exemplo, quando eu vou tentar fazer a voz do Wagner, assim, grossona, eu sinto que esse músculo aqui, meu, né, aqui na laringe, ele força, ele fica rígido, né? Então, reparem isso, quando vocês forem tentar imitar qualquer tipo de voz, ele vai travar aqui na laringe, ele vai fazer uma ressonância diferente aqui, e aqui esse músculo vai ficar bem duro. Por quê? Porque a gente está usando essa caixa de ressonância antes da caixa de ressonância bucal. Então, o primeiro som está chegando aqui, vibrando forte aqui e vindo para a nossa boca já modulado. Então, a gente está segurando ele aqui nas nossas pregas vocais, criando uma transformação nesse ar, transformação do nosso som. Quando chega na boca, ele já sai da forma que você está criando ele ali na laringe. Então, é por isso que eu falo que quando são vozes de imitação ou vozes de embargada de choro ou de algum tipo de sentimento, é comum que a gente sinta essa parte nossa da laringe aqui bem travada, tá? Que E é a o parte cantor, Bruno, no caso, ele faz o mesmo exercício que a gente também vai fazer para locução, no caso? Ele também enche o diafragma de ar, porque eu percebi que aquele foro que eles têm, né, que eles aumentam aquela nota, assim. Eu falo, gente, onde sai tanto ar, né? Então, no caso, a questão de respiração é igualzinha, tá? Só que quando a gente vai falar aqui na questão da utilização das caixas de ressonância, já não é igual. Sabe por que não é igual? Porque o cantor, ele faz muitos tons dentro de uma música. Então, muitas vezes, ele vai utilizar muito a musculatura da laringe para isso. Ele vai utilizar muito essa ressonância da laringe para chegar onde ele quer, a voz que ele quer, tá? Já o locutor, ele vai trabalhar com totalmente a utilização da caixa de ressonância bucal, das cavidades bucais. Por quê? Porque além de ser uma voz direcionada, tá? É uma voz mais direcionada para o microfone, ele também é uma voz mais limpa e clara, tá? Então, por exemplo, quando a gente embarga um pouco a voz, tenta fazer algumas imitações, a gente perde um pouco da clareza das palavras que a gente está emitindo, né? Quando é uma voz muito anasalada, então, eu tô com os meus seios nasais, eu tô aqui com o meu nariz um pouco entupido, a minha voz está subindo muito aqui, meu ar está subindo muito lá, porque eu tô com um problema
nasal, ou eu já falo mesmo, eu tenho uma voz mais fanha, eu falo mesmo pelo nariz, né? A gente perde, além da clareza da voz, a gente perde potência, tá? Então, se a gente anasalar muito a nossa voz, a gente acaba perdendo, anasalar muito a nossa ressonância, a gente acaba perdendo potência vocal. Você vai ter que se esforçar muito mais para falar, para sair no mesmo volume do que se você estiver utilizando as cavidades bucais de forma correta. Deu para entender? Sim, um pouco. Mas a gente vai vendo na prática daqui a pouco. E aí, o que eu falo, né? A ressonância indicada, então, para falar no rádio é a ressonância bucal. Quando a gente fala em um microfone, a captação do áudio precisa ser direcionada e clara. Então, tá vendo o exemplo dela? Ó? Se ela estivesse falando por uma outra, o ar chegando muito no nariz ou o ar muito embargado na laringe, não sai a quantidade de ar e de voz que é necessário para uma locução, tá? Provavelmente a gente teria um problema ali com o equipamento, teria que dar um volume um pouquinho maior, caso essa pessoa não for um profissional e precise utilizar mesmo assim dessa forma, tá? Deixa eu passar aqui para vocês um vídeo de caixa de ressonância. A gente vai trabalhar muito o conteúdo desse professor aqui, tá? Que é um professor de canto. Vocês não estão vendo ainda, mas vocês já vão ver, então não me julguem. Que é o Marcelo Boffa, tá? Ele tem um canal no YouTube, chama Voz para Quem Precisa. Então, no caso, se vocês de alguma forma quiserem adiantar os spoilers das minhas aulas, quase todas as aulas têm um videozinho do canal dele. Então, também, se vocês quiserem ser legais e esperar eu passar e depois assistir todos, também eu vou gostar muito, tá? Vê aqui se vocês estão ouvindo certinho. Oi pessoal, eu sou o Marcelo Boffa, esse aqui é o Voz para Quem Precisa. Quero agradecer o pessoal que já se inscreveu, o pessoal que já curtiu. Tentei responder da melhor maneira possível as perguntas aí. Vão enviando e à medida do possível a gente vai trocando essa bola. Vamos seguir. A minha proposta de hoje é que você faça junto comigo. Eu vou te ensinar. Se liga, ressonância bucal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Quem quiser não, eu vou pedir para todos vocês fazerem isso. Fecha o microfone e faz o exercício junto com ele, tá? Beleza. Beleza? Vamos lá, porque já é uma forma da gente ir utilizando a aula para ir treinando. Fecha os seus lábios, separa os dentes dentro da boca, relaxa a língua e só respira pelo nariz. Se você estiver respirando assim, olha, com barulho, não é legal. Sabe por quê? Porque isso indica que você está contraindo internamente algumas coisas. A entrada e a saída do ar, ela tem que ser bem silenciosa. Mais ou menos assim, ó. Os dentes estão separados e os lábios estão juntos. Inspira e faz o som nesse espaço dentro da boca. Vai lá. Deu certo? Faz de novo. Agora você. Inspira, relaxa a língua, relaxa a língua, relaxa a língua, separa os dentes, faz um espaço, isso, faz um espaço, deixa o ar entrar pro corpo e agora faz dentro da... Faz mastigando. Cuidado pra você não tá assim, né, ó. A produção da voz da gente é influenciada por tudo. A postura, o jeito que você respira, o jeito que você pensa, quem te criou. Mas repara, se eu tiver assim, olha, esse tipo de postura vai facilitar uma ressonância da laringe. Corrige, olha. Quer ver uma dica bacana? Pega uma música qualquer e faz dentro dessa ressonância. Eu vou cantar uma música que é lançamento que chama Parabéns a Você. Se liga, ó.
fosse. Dá para reparar que eu estou mantendo o som nessa ressonância? Você pode fazer isso num som grave, num som médio ou num som agudo. Mais para frente a gente vai trabalhar essa técnica. Mas a gente pode também brincar com uma ressonância acima da bucal. Vamos chamar de buco nasal. Pensa que você vai falar navio. Fala. Daí para frente já não é tão interessante para a gente. Tá? Mas deu para entender mais ou menos um exercício para que a gente consiga trabalhar essa nossa ressonância bucal? Eu sim. Deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar para vocês uma coisa que ele fez. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu descompartilhar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas na hora que ele está emitindo o som, principalmente parabéns para você, ele coloca aqui a mão no nariz e uma mão aqui, né? Que é para perceber que, tipo, ah, beleza, ele está querendo dizer que o som está sendo direcionado por aqui, certo? Mas ele também está controlando a saída de ar do nariz dele, tá? Então, quando ele faz... Se tiver saindo muito ar pelo nariz, é porque ele está jogando a ressonância para o nariz. Outra coisa que vocês vão perceber é que quando vocês fazem esse tipo de aquecimento, que nada mais é também do que um aquecimento vocal, mas quando vocês fazem esse treino de ressonância bucal, vocês vão sentir tanto a boca de vocês, quanto aqui próximo do nariz, às vezes um pouquinho de formigamento, tá? É normal, porque como todo tipo de músculo, quando a gente aquece ele de alguma forma, ele também pode reagir, tá? Então, às vezes a gente vai sentir um formigamento um pouquinho aqui no nariz, ou um pouquinho aqui na região dos lábios, mas é por causa da vibração, tá? Deu para entender a questão das caixas de ressonância? Deu para entender que a gente precisa utilizar a nossa caixa de ressonância bucal para locução por dois motivos. Quais que são os dois motivos? Quais que são os dois motivos? Clara. Boa, E direcionada. Perfeito, Danusa, perfeito. É isso. Direção da voz e a clareza das palavras. Só vão ser mais com mais exatidão, né? Vão ser mais perfeitas quando trabalharmos a questão das nossas caixas de ressonância bucal. Agora, eu vou passar para vocês um conteúdo bem rapidinho sobre saúde da voz, porque eu quero deixar uma atividadezinha para vocês bem simples, tá? E a próxima aula nós começamos com uma frase que eu quero que vocês interpretem. Então, quem for esperto e chegar amanhã às 7 horas, pode pedir ajuda para o Wagner, porque a gente já até conversou sobre isso, eu e o Wagner. Mas o que eu mais quero perceber de vocês é se vocês entenderam essa questão de como que a gente vai trabalhar a nossa voz como locutores normais, tá? Então, por exemplo, quando eu falei para o Rick, ô Rick, lá no teatro, você pode me citar um personagem que fala com a voz nasal, não pode? Pode. E você, muitas vezes, pode precisar fazer um personagem que tem esse tipo de voz, não vai precisar fazer? Sim. Assim como vai ter algum personagem que vai ter uma voz muito diferente, você vai precisar trabalhar ela muito lá na laringe, certo? Certo. Só que quando a gente está falando de locução, também não é interpretação? Sim. Só que spot é a interpretação das palavras. Quando a gente vai fazer uma interpretação utilizando um personagem, a gente vai utilizar um sketch, que nada mais é, muitas vezes, contratado atores para fazer. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, quando vocês vão fazer uma interpretação de um texto, para locução, vocês, radialistas, contratados para fazer uma locução, um comercial ou alguma coisa que é interpretado,
vocês vão fazer como locutores fazem. Se precisar de um personagem, e se a empresa puder pagar, ela vai contratar atores. Ou se não, elas vão te falar, olha, essa voz é a voz de um cachorro. Então você vai ter que fazer como se fosse um cachorro falando. E aí, beleza. É uma interpretação de um personagem. Ok, isso aí vai ter que vir da agência, tá? Deu para entender? Então, toda vez que vier um spot que a gente precisa fazer, a gente vai precisar fazer interpretação? Vai. Mas que interpretação? A interpretação das palavras, a interpretação daquele texto bem falado, tá? E não uma interpretação levando um personagem para aquele momento, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os cuidados da voz. Vocês estão vendo meus slides normalmente? Positivo. Cuidados com a voz, é isso que vocês estão vendo aí? Beleza. Sim. Então, pessoal, primeira coisa que a gente fala sobre cuidados com a voz, tá? Principalmente para quem trabalha com isso. Ó, a gente está, a partir de agora, pensando em vocês já. A partir da UC1 a gente já estava, a partir da UC2 principalmente a gente pensa em vocês como profissional da voz. E um profissional da voz precisa tomar muito cuidado com esse instrumento, porque é o instrumento que você mais vai usar, mais vai desgastar. Então, vocês precisam tomar os devidos cuidados, né? Nenhum cuidado exagerado também, tá? A fonoaudióloga brinca que tudo a gente resolve com água. E vocês vão ver que quase todos os hábitos ruins a gente realmente resolve com água, tá? Mas quando você perceber que a qualidade da sua voz está diferente, que você está com dor de garganta, que você está rouco, você está com dificuldade para engolir, sensação de caroço na garganta, dificuldade para respirar, você precisa procurar um médico. É o médico que vai diagnosticar e vai entender o que está acontecendo com você, tá? Então, esses sintomas, pessoal, para vocês que vão trabalhar com isso, antes da gente falar dos cuidados que vocês devem tomar ou algo desse tipo, antes de vocês levarem a sério isso que eu estou falando, de que a água resolve quase todos os problemas da voz, se vocês tiverem algum problema desse tipo, vocês precisam procurar um médico. Só o médico vai poder diagnosticar o que vocês podem estar passando, tá? Por exemplo, esse tempo seco que a gente está vivendo aqui em Araraquara e região, que chove um dia, fica um mês sem chover, aí chove no outro dia, passa mais 15, 20 dias sem chover, ele é um perigo para as nossas vias respiratórias e também para a nossa voz, né? Então, a hidratação, tomar água o tempo todo, e eu sei, pessoal, que tá calor, mas tentem não tomar aquela água trincando o tempo todo, porque também, de alguma forma, ela causa um incômodo nas nossas amígdalas, causa um incômodo na nossa região da laringe, e com o tempo esse incômodo pode causar uma inflamação e por aí vai, tá? Então, para ter uma boa saúde vocal, o que é bom a gente evitar, tá? Então é bom a gente evitar pigarrear. E a partir de agora, toda vez que vocês fizerem uma locução e vocês fizerem um pigarro antes da locução, eu vou dar bronca em vocês, tá? Então, por exemplo, você está falando, aí deu aquela parada na voz. Eu vou ouvir no microfone. E aí eu vou falar para você voltar a frase desde o começo e vou falar para você, olha, eu falei que não é para pigarrear. Porque quando a gente faz esse pigarro, né, a gente está agredindo muito as cordas vocais. O que a gente pode substituir isso? E isso, gente, acaba se tornando vício, viu? O pigarrear é vício de locutor, é vício de mestre de cerimônia, é vício de... É vício. Sabe por que é vício? Porque a gente acha que toda vez que a gente vai falar, antes da gente falar, a gente precisa fazer um... e falar, tá? Que vai melhorar a voz, vai limpar a voz. É o maior engano do mundo achar que está limpando a voz fazendo isso, tá? Por quê? Porque essa secreção que a gente sente na garganta... e que muitas vezes a gente pensa que o pigarrear é você tá raspando as pregas vocais uma na outra, causando um atrito, né?
Mas o ideal é a gente beber um gole d'água ou, por exemplo, não tenho água no momento, o que é muito errado para um locutor. Qualquer tipo de trabalho que vocês for fazer de locução, vocês precisam ter uma água próxima de vocês, tá? Faz a saliva e engole ela várias vezes. Vai engolindo essa saliva que ela vai limpar a garganta. Não é a forma mais correta, mas o ideal é beber água, tá? Evite pigarrear. Aí tem aquelas comuns, né? Sobre os vilões, né? Evitar o cigarro. E aí eu venho novamente. Ah, professor, mas eu sou fumante, eu não posso ser locutor? Pode. O que muitas vezes a gente fala é o seguinte: evita fumar na hora de trabalhar. Porque quando você está fazendo a locução, uma locução um pouco mais longa, você está exigindo um pouco mais da sua voz e tudo mais, ela é uma voz que vai estar mais aquecida, é uma voz que vai estar, uma região que ela vai estar mais sensível a isso. E vai estar sendo mais utilizada também. Então, se eu fumei antes da locução, fumei e fui fazer a locução, tudo que ficar ali grudado dentro de todo aquele sistema que a gente conversou, que vai desde os pulmões, passa pelas cordas vocais, passa pelas caixas de ressonância e tudo mais. Tudo que o cigarro deixar de vestígio naquele caminho, né, vai te atrapalhar e vai causar algum dano, tá? Isso, eu nem tô falando dos danos do cigarro, que o cigarro causa pro pulmão e tudo mais. Estou falando exatamente quem fuma, evita fumar antes da locução e evita terminar uma locução e fumar, tá? Porque a gente vai estar com todas essas vias respiratórias mais sensíveis por ter utilizado ela por um grande tempo. Tem alguém da turma que é fumante? Eu já fui. Foi mais alguém? Alguém é? Fuma. E tem aquela, né? Eu só fumo quando eu bebo. Mas bebo, hein? Eu era dessas. É. Mas depois da cirurgia eu parei de vez. Gente, é o que eu tô falando. Não vai mudar nada na sua capacidade de fazer a locução. O que a gente fala é o seguinte: evita naquele momentinho antes de você fazer e naquele momento depois, porque é aonde pode causar algum dano na sua voz. Bebida alcoólica também, né? Geralmente, aí já pessoal. complicou. Então, mas olha isso. Tinha um programa que a gente. Olha que coisa errada. Quando eu tinha uma web rádio, a gente tinha um programa de domingo e era o programa que mais dava audiência. Era um programa que dava assim, tipo, durante o programa dava quase 1.000 pessoas. Mas não no total, sabe? Tipo, porque o programa ele tinha 4, 5 horas de duração. E a gente fazia o programa, era tipo um pânico, tinha várias pautas, várias coisas, era um programa super longo, né? Que era meio de humor com música, e a gente fazia o programa bebendo. Todo mundo, eram 8 locutores no estúdio, e a gente ia fazendo o programa bebendo. Então, quando chegava no final do programa, o programa estava muito engraçado, mas ao mesmo tempo a gente acaba se descontrolando, porque o álcool ele é anestésico. Então, quando você vê, você está gritando, você está falando de forma errada, você está embargando a voz de forma incorreta, você está forçando a laringe, forçando as pregas vocais. Então, vai também causar um problema gravíssimo na nossa locução e vai causar um problema que pode gerar um problema de você ter que ir no médico depois ver ali a sua voz por ter forçado muito, né? Excesso de café também, volto a dizer, na hora da locução, tá? Porque o café tem duas coisas. Um, ele aumenta a temperatura e outro, ele desidrata, tá? Então, antes de fazer a locução, procura evitar o café, tá? Antes da locução. Ah, mas não consigo, professor, eu faço locução que nem a Tereza, coitada, fazer locução 7 da manhã, 6 da manhã. Acorda, não vai tomar um café? Tomava café, Tereza, para ir fazer o Amigos da Santa Cruz? Olha, o café era minha marca registrada. Eu estava até procurando um patrocinador. Eu e o Marinho, né? Que o meu companheiro lá da técnica. Então era a manhã inteira tomando café. Eu tinha até um copo. E aí vem aquela questão. Ah, se o café desidrata, o que eu preciso fazer caso eu vá tomar o café? Tomar água?
garrafinha de água do lado. Tomei o café, vou falar, toma uns 2 goles de água e fala. Você vai estar recuperando essa desidratação que o café está causando nas suas cordas vocais, tá? Nas suas pregas eu sempre vocais. tomo água depois do café, não sei, é um vício. Se eu Que tomo ótimo. café, eu não tomo café, mas quando eu tomo, eu tenho que tomar um golinho de água por cima. É bom porque você vai estar sempre limpando seu sistema fonatório e você vai também, de alguma forma, hidratar o que o café desidratou, tá? Eu nem sabia disso, é vício mesmo. Podem fazer isso no dia a dia, mas o que eu tô falando, na locução, é mais importante ainda. Tô trabalhando, que nem a Tereza, tá trabalhando. Cafezinho do lado, é cafezinho e copo d'água, tá? Para isso funcionar. Bruno, só para complementar. Pode falar. Esses dias eu caí numa errada e eu fui tomar um café num lugar chique, lá na frente do shopping Jaraguá, lá, eu fui lá no médico e aí eu fui inventar de pedir um café, R$6 o café. Eu falei, meu, que tiração, né? Só que aí veio com um copinho de água com gás. Eu falei, meu, essa mulher tá louca, tá ligado? Eu queria só um copinho de plástico com café, serviu na taça, água com gás. Mas aí é para outra coisa. Não tem nada a ver. Não, é porque é o seguinte, a água com gás, provavelmente deve ter alguém na sala aí que é mais degustador de café, vai entender melhor. Mas eles dizem que a água com gás é para você saborear melhor antes ou depois? É antes ou depois? É o gosto do café da boca. Para você tirar o gosto do café para você degustar, entendeu? Isso, para limpar. Então, por exemplo, entendi, eu não sabia. Você chegou lá chupando um Hall cereja. Aí você toma um golinho de água com gás antes, a hora que você tomar o café, você vai sentir o gosto mesmo do café. Entendi. Então é antes de tomar o café. Ou ele dura... Por exemplo, você vai fazer uma degustação, ou você está tomando um café e comendo uma torradinha. Então, comeu a torradinha, toma um golinho de água com gás, e aí limpou, e aí come a torradinha. Eu acho que é algo desse tipo. Existe muito essa questão, na questão da degustação de café, os caras sempre utilizam água com gás. Né? E aí o outro vilão também, né, mas que já não tem mais jeito de trabalhar sem, é o ar-condicionado. Hoje todos os estúdios de rádio que vocês entrarem vai ter ar-condicionado, não tem jeito. Só que aí redobra a nossa atenção na hidratação da voz, em tomar água o tempo todo. Por quê? Porque o ar que a gente vai estar respirando do ar-condicionado dentro do estúdio, ele não é um ar com uma umidade legal, tá? Geralmente ele é um ar com uma umidade ruim. Então vai estar também causando esse ressecamento. Então quando a gente for trabalhar em algum lugar com ar-condicionado que exige da nossa voz, garrafinha de água e o tempo todo que possível hidratando essa voz, tá? Então a gente pode dizer, né, que tudo isso que a gente estava pensando são alguns vilões aí da nossa voz, tá? Mas também existe muita coisa que faz bem, tá? Para a voz. Então, por exemplo, mais coisas que fazem mal para a voz. Vou dar uns exemplos rápidos, né? Tipo, leites e derivados do leite. Por que vocês acham que o leite pode fazer mal para a nossa voz? Refluxo gástrico. Ele dá uma mucosa também, né? É exatamente isso, Danusa. Ele engrossa. Ele engrossa a saliva. É isso mesmo. E quando ele engrossa a saliva, vai causar o quê? Vai deixar aquela obstrução nas nossas vias fonatórias, e o que a gente vai fazer? Para tirar, né? Então, vai ficar uma atividade para vocês pensarem. Tem muitas coisas que são muito individuais. Por exemplo, né? Produto de limpeza é um vilão para mim. Por que o produto de limpeza é um vilão para mim? Porque eu sou alérgico a produto de limpeza. Eu tenho rinite alérgica e me ataca muito. Se, por exemplo, eu passar um desinfetante na minha mesa, ou passar um Veja na minha mesa, ou alguma coisa desse tipo, vai me entupir tudo. Eu sentir aquele cheiro, tiver um perfume muito forte, vai me entupir tudo. Então, é um vilão para mim. Se eu for trabalhar numa rádio, o responsável pela limpeza
vai precisar saber que no meu horário eles não podem limpar o estúdio com algum produto que tenha algum cheiro forte, tá? Então, ó, essa aqui é a atividade 2, tá? Então, a gente aprendeu alguns hábitos que a gente deve evitar, tá? Para ter uma boa saúde vocal. Eu quero que vocês pesquisem e façam uma tabelinha, tipo essa aqui, ó. Deu para ver? Deu e sumiu. Mas era essa... Não deu para ver o que era aí? Tá vendo? Herói e vilão? Agora não. Tô. Aqui, ó, herói e vilão. Embaixo de herói, você não precisa pôr imagem, nada, tá? Só escrever heróis. Vocês vão colocar tudo que vocês conhecem de hábitos, alimentos, ou pesquisar isso. Na internet é muito fácil de achar hábitos, alimentos, essas coisas que fazem bem para a saúde da nossa voz. Tá? Tá. E como vilão, vocês podem descrever as coisas mais particulares aí que vocês acreditam que pode fazer mal, ou quando vocês estiverem pesquisando, se vocês encontrarem alguma coisa de diferente, por exemplo, porque cigarro, bebida alcoólica, ar-condicionado, água gelada, fumaça, essas coisas todo mundo sabe que faz mal, né? Mas se vocês, na pesquisa de vocês, encontrarem alguma coisa diferente, vocês podem trazer para a discussão da próxima aula, beleza? Mas mesmo que os outros que a gente comentou aqui, pode colocar também aí? Pode colocar também. Nós não é uma atividade para entrega, tá, gente? Não se preocupe fazer para entregar e tal. É uma atividade de estudo. Quero que vocês estudem, pesquisem algumas coisas, até se tiver alguma dúvida. Às vezes, por exemplo, nossa, eu vi que sucos cítricos são bons para a saúde da minha voz. Né? Por que será? Aí, vamos supor, a Tereza ficou curiosa. A Tereza pegou sucos cítricos lá e viu, é bom por causa disso. Na próxima aula, quando a gente for fazer a discussão, não vou perguntar 20 itens de cada um, né? Cada um vai trazer aquilo que aprendeu. Então, tipo, nossa, Bruno, olha que legal. Eu estava pesquisando, a gente comer maçã faz bem para a voz, porque a maçã, ela faz isso, isso e isso. Ela é rica em tal vitamina, ela limpa não sei o que lá, ela afina a saliva, sei lá. Tá? Então é isso que eu quero que vocês trazem para a próxima aula. Não quero que vocês tragam, faz mal, cigarro, álcool, ar-condicionado, fumaça, produto de limpeza. Faz bem, maçã, suco. Entendeu? Não, eu quero que vocês só pesquisem mesmo, estudem, tá? Criem uma tabelinha mental do que faz bem e o que faz mal. Se vocês quiserem fazer essa tabelinha para vocês, tudo bem. E aí, se alguma coisa causar alguma curiosidade, algum item causar alguma curiosidade, vocês podem procurar o porquê. Beleza? Entenderam? E a atividade 1 é uma frase que nós vamos começar na próxima aula. Tá? Ele é um comercial rápido, é só uma chamada, geralmente conhecida como... Não como texto foguete, porque o texto foguete é mais rápido, né? Mas geralmente dá 15 segundos, no máximo. No máximo, estourando. Você paga 15 segundos para a rádio, mas às vezes tem até uma musiquinha antes e uma depois, tá? Para fazer essa frase. Então, vocês vão fazer essa frase que está em vermelho, só que eu quero que vocês utilizem uma forma de ressonância correta para fazer essa interpretação. O que vocês acham que é correto para fazer essa interpretação, tá? Se vocês pegarem a gravação da aula, pegarem um momento que eu falei para vocês da aula, vocês vão ver exatamente o que eu estava querendo com isso, com essa frase. Beleza? Deu para entender? Beleza. Então, alguém já tirou print? Tirou print, Caião? Tirei. Já tá Bruno, mas é para gravar isso aí ou é só a gente vai falar ao vivo lá na aula? A gente vai falar ao vivo no começo da aula. Não, beleza. Beleza? Aí, quando for para gravar, eu vou pôr, tipo, atividade de gravação. Mas essa aí vamos fazer na aula mesmo, porque eu vi que tem dado um resultado bom para a gente ir dando feedback na hora também. Combinado, galera?
Combinado. Preparem-se, prepara o microfone amanhã, prepara o áudio de vocês para essas aulas agora da UC2. O Wagner vai colocar vocês bastante para falar. Garrafinha de água do lado da mesa, todo mundo, tá? Então, por exemplo, olha o que eu falo que é o vício. Danusa, faz o texto tal para mim. A Danusa, antes de fazer, ela se sente pressionada, o emocional dela faz com que ela ache que a voz dela não tá boa e ela vai fazer e vai fazer o texto. Tá? Vai dar aquela raspada na garganta para limpar e vai fazer o texto. Vamos mudar esse hábito. Ainda é melhor do que não sair nada. Já aconteceu comigo. Sentiu pressionado. Vai começar a locução. Não acha que a voz está legal. Dá aquele golinho d'água. Engoliu. Beleza, vamos lá. Olha como mudou minha voz. Olha como limpou a minha voz tomar um gole d'água. Entendeu? Sempre que o Wagner falar, Leonardo, vai lá, agora é você. Léo vai lá. Golinho d'água e começa. Tá? Então, pessoal, preparem-se para essa UC2, porque a gente vai falar bastante. Tá ok? Fechou. Fica assim, então. Boa! Todo mundo combinado com a garrafinha de água a partir de amanhã? A minha tá aqui do lado já. Sim. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Uma boa noite para vocês. Bom começo de semana. E até amanhã. Tchau, valeu, galera. valeu. Boa noite, boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, até amanhã. Ô, Bruno. Já foi.